Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui à série de vídeos, né? Na videoaula anterior eu dei um pouco da teoria e nessa videoaula eu estou trazendo agora alguns exemplos práticos de como se aplica realmente a ciência de dados ali no dia a dia. E a ideia aqui é só realmente passar aqui por alguns exemplos. A ideia não é se aprofundar e explicar cada linha de código, mas só dar aqui um sentimento de como se usa as ferramentas de Python para a ciência de dados aqui, nesse caso, para as suas sub-áreas. E aqui nós estamos na plataforma do Kaggle e já tem aqui um notebook que eu criei. Esse notebook eu vou disponibilizar aqui também para vocês ter acesso, né, caso vocês tenham interesse. E aí vocês podem modificar o código, ler um pouco mais, entender um pouco mais, tá? E uma dica que eu posso trazer aqui para vocês, para caso vocês tenham interesse de entender um pouco mais sobre essas bibliotecas, é pegar uma dessas ferramentas, né, que já existe, como o ChatGPT ou o DeepSeek, e pedir para ele fazer um resumo de cada uma dessas bibliotecas, por exemplo, né? Vai ficar bem interessante para que vocês consigam entender a sua estrutura básica. No caso, essas videoaulas que eu estou trazendo aqui é uma introdução para que vocês tenham um sentimento de como realmente pode ser utilizado essas ferramentas na prática da ciência de dados. E nessa videoaula em si, eu vou só trazer aqui uma ideia bem superficial, mas que vocês vão ter um sentimento já de como pode ser aplicado essas ferramentas. E para isso, o primeiro exemplo eu estou trazendo aqui para raspagem de dados. No caso aqui, é utilizado para raspagem de dados o Beautiful Soup, o SquarePy e o Request. E para o ETL, a gente também consegue utilizar aqui o Pandas, o Apache Spark e o SQL Alchemy. Em algum desses exemplos, nem sempre eu vou trazer todas essas ferramentas para a gente conseguir exemplificar. Então, trazendo esse exemplo bem básico, ele faz o seguinte: ele utiliza o request para ir num site, pegar as informações, né, o HTML desse site, trazer para o computador, e aqui utiliza o Beautiful Super, né, para que a gente consiga manipular o HTML para que a gente consiga retirar as informações que a gente deseja. Eu vou executar essa célula de código aqui, vocês podem ver que ele está rodando aqui. E quando ele finalizar a execução, o que vai acontecer ele vai conseguir acessar o site lá, pegar a informação utilizando aqui ó, o request.get. Depois disso, ele vai pegar o Beautiful Super e vai criar um objeto contendo as informações que está nesse HTML. E aí vai salvar nesse super aqui. E aí ele vai printar aqui pra gente. Que no caso ele vai printar a página HTML aqui, normal, né? A partir disso, a gente consegue aplicar tratamento de dados, a gente consegue pegar informações dessa página, né? E para isso a gente pode utilizar outros métodos aqui. E aí, no caso, a gente está acessando uma página que tem autores, tags, frases, e com isso eu consigo criar uma estrutura, né, um código que consiga pegar cada frase de cada autor e as tags e ir salvando dentro de uma estrutura já. A partir disso, a partir de ETL agora, né, a gente pode fazer o seguinte: dentro desse site que foi acessado e obtido o HTML, existe frases, existe autores, existe tags para cada um dessas frases, para cada um desses autores. O que eu vou fazer agora aqui é pegar essa informação de uma forma com que eu estruture agora um dicionário. Para isso a gente consegue utilizar aqui algumas funções e métodos do objeto que a gente instanciou anteriormente aqui, ó, no caso esse super aqui que a gente instanciou obtendo a partir do Beautiful Super, passando para um parâmetro essa informação aqui, né? E com isso a gente consegue obter um dicionário que contenha frases, outro dicionário que contenha os autores e outro dicionário que contenha as tags. Quando eu executar isso daqui, vocês podem ver que existe aqui, ó, esse dicionário aqui, ele está relacionado às frases, esse dicionário aqui está relacionado aos autores e esse dicionário é relacionado às tags. Bom, e a partir disso a gente pode vir aqui para essa outra parte que ele vai pegar e vai criar um dicionário contendo uma lista de frases, uma lista aqui de autores e uma lista de tags. Por fim, eu posso passar esse dicionário para dentro de um data frame Pandas, que ele já vai criar uma estrutura de linhas e colunas, né, para o meu data frame. Quando eu executar isso daqui, vocês vão ver que agora ele vai estar estruturado da seguinte forma: linhas e colunas. E as colunas vai estar relacionado às frases, aos autores e às tags, ok? Vocês podem ver que em tags existe mais de uma tag para cada autor e para cada frase aqui, né? Então vocês podem ver que a gente já tem um dado estruturado aqui.
E por fim, depois de ter feito essa estruturação dos dados que eu tenho, né, a informação que eu queria buscar lá daquele site, que no caso era frases, autores e hashtags, eu posso pegar essa informação e salvar em um arquivo que é chamado CSV. O CSV é um arquivo bem interessante para trabalhar com dados que não tenha muita quantidade de dados e que ele seja também simples de trabalhar, né? Então, dados basicamente de numéricos e dados textuais, ok? Quando eu executo essa função aqui, esse data frame aqui, eu salvei ele no meu computador, né? Ou no caso aqui, no computador que eu instanciei aqui, eu já salvei ele. A partir disso, a gente pode, por exemplo, utilizar aqui um comando Linux, ls, para verificar que realmente o arquivo foi criado, né? Então aqui vocês podem, por exemplo, utilizar o pandas novamente para carregar esses dados aqui. Por exemplo, eu posso chamar pd.read csv e eu posso passar o nome desse arquivo aqui. Fazendo nesse formato e executando aqui, vocês podem ver que ele conseguiu pegar o arquivo que foi salvo e carregar novamente no pandas aqui. Para que eu consiga utilizar, eu tenho que chamar ele de uma variável aqui, né? Salvar em uma variável. Executando aqui, vocês podem ver que o dado em si foi salvo e novamente carregado aqui no Python. E a partir disso a gente pode aplicar outros processamentos de dados aqui, né? No caso aqui é só para mostrar realmente que é possível utilizar essas bibliotecas que eu tinha mencionado antes para realmente aplicar em ciência de dados para que a gente consiga obter dados não estruturados da internet e a partir de manipulações que a gente vai fazendo durante o código, a gente consiga desenvolver dados estruturados a partir desses dados não estruturados. E aí a gente aplica as técnicas de web scrap e também ETL para que a gente consiga extrair, transformar e salvar os dados. Uma outra sub-área que a gente pode aplicar aqui na prática é a pré-processamento de dados, né? E para isso a gente pode utilizar o scikit-learn, o pandas e o numpy. No caso aqui, para esse exemplo, eu só estou trazendo um exemplo bem simples, criando aqui um data frame pandas que contém 2 colunas e a ideia aqui é mostrar uma técnica de normalização de dados. Qual é essa técnica? Por exemplo, tem colunas, pode existir colunas que possam ser muito discrepantes as escalas. Então tem, por exemplo, uma coluna que esteja dentro dessa escala de decimal, né? Mas aqui tem outra escala de centenas, né? E o que acontece é que se eu passar isso para um algoritmo de inteligência artificial nesse formato, o que vai acontecer é que essa coluna que tem valores maiores pode ter uma vantagem em relação a essa outra coluna que tem valores menores. Então, uma das técnicas que a gente pode aplicar é de normalização. Isso vai fazer com que o algoritmo ele consiga aproximar esses números em uma escala só. Isso vai fazer com que o algoritmo de inteligência artificial no futuro que eu for utilizar, ele consiga pegar característica tanto da coluna 1 quanto da coluna 2, sem esse viés, né, de a coluna 2 por ter valores maiores, ter ganhos maiores, nesse sentido de o algoritmo focar mais nessa coluna. E para isso, eu estou utilizando aqui uma das classes do scikit-learn de pré-processamento, que é essa daqui, Standard Scale. Para isso, eu vou utilizar aqui, instanciar ela e eu vou utilizar um feat aqui, passando o data frame. Esse data frame eu estou passando para cá, né? E aí eu estou criando um outro data frame a partir dos dados que eu consegui normalizar. E aí, aplicando essa técnica, né, você pode perceber que o primeiro item da coluna 1 é igual ao item da coluna 2. Por quê? Ele tirou as escalas, né? Uma estava em uma escala menor e outra estava na escala maior, mas vocês podem ver que são valores com ganho de 100, esse segundo valor aqui. Ele só tirou esse ganho de 100 aqui e deixou apenas a unidade, né? Da mesma forma, o 2 aqui e o 3 aqui também. Vocês podem perceber que eles têm valores iguais, porque ele tirou esse ganho das escalas. Ele colocou o valor da coluna 1 e da coluna 2 dentro da mesma escala. Além disso, tem a parte de análise exploratória de dados. A gente consegue utilizar as bibliotecas scikit-learn, Cyborg, Matplotlib, Plotly, para conseguir aplicar essa parte de análise exploratória de dados. Para isso, a gente também consegue utilizar. Para isso, eu vou criar aqui, na verdade, nessa primeira célula aqui, criar um data frame que tem 2 colunas e tem dados aqui numéricos. A partir disso, a gente pode, por exemplo, aplicar plotagem de gráfica para a gente, por exemplo, visualizar esse dado, né? E aí ele está mostrando aqui o eixo X, ele é composto pela coluna 1, essa primeira coluna aqui, e o eixo Y é composto por essa segunda coluna aqui. E a partir disso, a gente consegue ver que existe uma correlação entre esses dois dados. A partir disso, a gente pode aplicar algumas análises para, por exemplo, falar que uma coluna dessa, ela tem correlação com a outra coluna, e a partir disso também a gente consegue utilizar métodos estatísticos para validar isso, né? Além disso, também temos
essa parte de modelagem de estatística. A modelagem de estatística ela é muito importante na ciência de dados porque ela permite com que a gente consiga extrair informações do dado que a gente tenha, e para isso a gente consegue utilizar essas bibliotecas aqui, por exemplo, né? A StatsModes, a SciPy, o PyMC3. Um exemplo simples que eu trouxe aqui é utilizando a StatsModes.api. E aí eu vou criar, a partir daquela base de dados aqui que eu criei antes, eu vou obter algumas informações, eu vou modelar, na verdade, executando essa célula de código aqui, a gente vai ter algumas informações. Essas informações estatísticas, elas são muito importantes para quando você está validando esses dados, né? Aplicando a estatística descritiva e inferencial, para que aí vocês consigam realmente verificar se esse conjunto de dados, eles são interessantes. Se existe, por exemplo, correlações entre as suas features e esse tipo de informações que vocês conseguem obter. Além disso, a gente consegue aplicar também Machine Learning utilizando o Python, e para isso a gente consegue, por exemplo, utilizar o Scikit-Learn. Existem modelos, né, algoritmos de Machine Learning, o XGBoost e também o LightGBM. Para isso também a gente consegue utilizar o Deep Learning, utilizando bibliotecas como PyTorch, TensorFlow, entre outras bibliotecas. E aqui é um exemplo simples. E novamente aqui eu estou utilizando aquele data frame anterior, né, que consiste basicamente de duas colunas. Eu vou até mostrar aqui para vocês ele. Só um minuto, eu vou copiar aqui, executar, que é basicamente essas duas colunas que tem informações numéricas aqui. Foi gerado aleatoriamente esses dados. A partir disso, eu executando esse código aqui, a gente pode observar o seguinte. Estou explicando um pouco superficial o que está acontecendo aqui, né? Eu já estou criando aqui um modelo de regressão linear que eu consigo, primeiramente, separar os dados entre treinos e testes para o meu modelo, né? Ele treinar e depois eu validar esse modelo. A partir disso, eu crio aqui uma instância do meu modelo, né, do meu algoritmo de regressão linear. Esse fit aqui é para me treinar o meu modelo a partir dos meus dados de treinamentos, tanto x e y. Com isso, eu consigo treinar o meu modelo. O x é as minhas features, né, ou seja, as características, e o y é o meu target, é o meu alvo. Ou seja, eu quero prever o y a partir do X. Só que quando a gente aplica aprendizado supervisionado, que é a ideia de eu ter uma base de dados já contendo informações sobre essas características do que eu quero prever, né? Então eu tenho o X e o Y para me treinar o meu modelo, certo? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai tentar prever o meu Y a partir do X. Quando eu aplico um treinamento, eu tenho que ter tanto o X e o Y. Quando eu faço isso, o meu modelo ele consegue aprender a descobrir o Y a partir do X, porque quando eu estou treinando o meu modelo, eu estou passando tanto o X quanto o Y. O meu modelo ele consegue aprender a partir dessas informações de X e Y, e a ideia é que no futuro eu consiga utilizar esse modelo treinado para que quando eu passe o X, ele consiga prever o Y para mim. Quando eu passo novas informações só do X, ele consegue prever o Y. E é isso que eu estou fazendo aqui. Primeiramente, eu estou treinando meu modelo com X e Y, e no final eu estou utilizando o método predict para que quando eu passe só o X, ele consiga me retornar o Y. Predito. Quando eu executo isso daqui, vocês podem ver que essa lista aqui, que é um array também, né? Ele contém valores numéricos aqui. Esses valores numéricos, o meu modelo ele conseguiu prever, ele conseguiu aproximar a partir do X que eu passei. E aí ele descobriu os Y aproximados a partir desses X. É essa a ideia da regressão linear. E aí eu consigo, por exemplo, plotar essas informações. Vocês vão ver que existe os valores em azul, são os valores que o meu modelo, né, ele conseguiu predizer. E os em vermelho são os valores reais, que são os valores de testes. Então vocês podem ver que o meu algoritmo, ele aproximou muito bem os dados que era real, os verdadeiros. Quais são os dados verdadeiros? São os vermelhos, os pontos vermelhos. E os aproximados são os em azuis. Vocês podem ver que eles fazem uma linha muito próxima, assim, se a gente traçar uma linha aqui, né? Então vocês podem ver que o meu algoritmo ele conseguiu aprender. Ele conseguiu prever o Y a partir do X, muito próximo dos Y reais. Só executando aqui essa célula de código. Essa outra célula de código aqui, eu estou aplicando a mesma ideia de regressão, só que utilizando Deep Learning, utilizando o algoritmo de redes neurais, utilizando aqui o TensorFlow. E para isso, ele treina a partir de épocas. E nesse caso aqui, eu coloquei para que ele treinasse 100 épocas. Então, vocês podem ver que ele demora um pouco mais para ele treinar. No caso aqui, ele conseguiu já treinar, tem um histórico. E a partir disso, eu consigo plotar aqui também. E vocês podem ver que, nesse caso aqui, por ser um algoritmo de Deep Learning, utilizando redes neurais, ele não aproximou muito bem
bem a informação. Porque o meu X, que era o predito, né, que ele conseguiu prever, é em azul, ou seja, é o que ele tentou aproximar a partir do meu modelo treinado. E esse em vermelho, que é os dados reais, são os dados reais, certo? Então vocês podem ver que existe uma diferença muito grande entre o valor real e o valor predito para esse algoritmo. Mas qual é o porquê disso, né? Quando você aplica Deep Learning, você tem que ter uma quantidade massiva de dados, ou seja, você tem que ter uma quantidade muito grande de dados para que o algoritmo ele consiga realmente ter uma acurácia muito boa. Como essa base de dados era muito pequena, o que aconteceu foi que o algoritmo ele não conseguiu aprender com essa base de dados. Deixa eu colocar aqui novamente ela só para vocês verem que ela é bem pequena, né? Para uma ideia de dados massivos. Então, um algoritmo de Deep Learning ele não consegue aprender tão bem com esse tipo de informação. Bom, eu busquei trazer aqui para vocês, de uma forma bem superficial mesmo, como é que pode ser aplicado na prática essas diferentes áreas da ciência de dados e utilizando as ferramentas que o Python nos possibilita. E para isso, trouxe aqui alguns exemplos. A ideia não foi realmente trazer aqui bem aprofundado, explicar linha por linha, porque no futuro, para as próximas videoaulas, eu vou trazer aqui um entendimento um pouco mais profundo para uma área específica, que é a análise exploratória de dados, que a gente vai aplicar isso utilizando uma base de dados. Depois a gente vai utilizar um algoritmo de inteligência artificial, mais focado em machine learning mesmo, utilizando ali o scikit-learn, para que a gente consiga criar um modelo e esse modelo a gente consiga aplicar ele em uma API, por exemplo, né? Então, a ideia básica aqui foi só mesmo a gente passar por todos essas sub-áreas e trazer alguns exemplos bem simples, mas que vocês tenham já um sentimento de como pode aplicar na prática, utilizando realmente essas bibliotecas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa introdução aqui, dessas ferramentas, né? E nas próximas videoaulas a gente vai dar uma aprofundada melhor. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos e a gente se vê nas próximas videoaulas. Até mais!